Pai do Senhor, querida amada igreja, abra a palavra do Senhor, 2 Coríntios, por gentileza. Melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Amém? A cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém. Pode sentar, querida amada igreja. O texto nos fala que Pedro e João estavam juntos. É até uma ordem de Jesus, né, que era para andar de dois em dois os discípulos, né? E eles foram no templo às 3 horas da tarde para orar. Passado esse primeiro versículo, começa a entrar o personagem desta mensagem. O personagem desta mensagem era eu, era você, eram os obreiros. Nós éramos coxos, enquanto nós não conhecíamos a Cristo. E no versículo 2 diz que era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos dele, disse: olha para nós. Este homem, ele nasceu com esse problema. E era um problema bem mais sério, porque diz que ele era levado até lá. E se Pedro e João falou, olhe para nós, é porque ele não estava olhando. Às vezes nós estamos numa situação que estamos caídos. Já faz tanto tempo. E nós andamos de cabeça baixa. Não queremos nem mais olhar, porque a situação não muda. Aquele homem ficava ali, caído. E muitas das vezes estamos nessa situação, caídos. Sempre estendendo a mão para receber algo material.
mas esquece do espiritual. Eu também ficava numa escada do templo e nunca quis entrar. Falava mal dos crentes. Eu não queria saber de Jesus. Às vezes estamos numa situação que alguém fala alguma coisa para você e fala: olha, Deus te dará a vitória. São 40 anos. Eu já perdi todo o ânimo. Já não acredito mais. E aquele homem, ele tinha um sistema já de nem mais olhar para as pessoas. Pedro e João entrou ali várias vezes naquele tempo para orar, porque o servo de Deus tem que estar no templo. Para ele ser cheio do Espírito Santo, ele tem que estar no templo. Para ele ser cheio do Espírito Santo, ele tem que orar. Para ele falar algo para alguém que está caído, eles têm que entrar no templo e orar. Para ele poder falar para alguém que está caído, ele tem que ter autoridade dos céus. E não vai ter em prata, não vai ter em ouro, não vai ter se ficar em casa. É de joelho no chão. Recentemente, eu tenho um filho aqui que participou desse momento. Eu passei por um momento muito difícil ao ver um filho meu, onde o diagnóstico médico falou, ele pegou Covid logo, e o médico falou, o pulmão está quase todo contaminado, não tem mais jeito. Mas sempre tem um Pedro e João orando. Sempre existe um Pedro e João entrando no templo, cheio da autoridade do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, que ele chega e aponta o dedo e fala, não, não é para a morte, é para a glória do Senhor Jesus Cristo. A medicina, ela vai até um limite. Os medicamentos vão até um limite. Mas Jesus é o limite. Ele que é o limite. E quando ele coloca a mão, pode ter câncer no intestino, pode ter contaminado o corpo todo, pode ter amassado o cérebro, pode estar lá com 82% contaminado o pulmão de Covid, pode ter ser o que for, até morto, Jesus ressuscita. Porque ele tem esse poder. Nós não. Outrora nós éramos também um caído em frente de vários motivos. Nós ficava caído, com a cabeça baixa. E esse homem estava assim, porque olha a situação dele, a única coisa que ele esperava mesmo era alguns trocados, algumas moedas, ou alguém mais abastardo, ele poderia dar alguma coisa melhor. Não é quando nós queremos. Porque Pedro e João entrou várias vezes nesse templo para orar. Talvez tenha dado até moedas. E acho algo interessante que alguns estudiosos dizem que Pedro era até um empresário de pesca. E nesse dia ele fala que não tem nada. É mais um ensinamento. Quando você busca a Deus, quando você entra no templo, que você começa a orar, as coisas materiais são deixadas de lado. E você só olha para o alvo. Você quer ver mais céus. Você quer ver mais céu, 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 céu. Eu quero ver mais a majestade de Deus. Eu quero ver mais os dons se manifestando. Quem orava 5 minutos passa a orar 10, 1 hora, 2 horas. De madrugada louva a Deus, glorifica a Deus, até mesmo na tempestade. Não é fácil?
E ele vendo a Pedro e João, que entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos, disse: olha para nós. Quando estamos caídos, nós não queremos olhar para nada. O mundo já nos acusa, a nossa situação nos acusa. Olha isso aí. Até esses dias tinha um belo de um carro. Olha, a casa dele está caindo aos pedaços, já não tem mais carro. Perdeu o casamento. Olha a situação desse homem. O semblante fica caído. Esse homem ficava ali. E o que Jesus quer falar para nós? Primeiro, ouça a voz do Senhor. Levante tua cabeça. Ele está falando contigo e comigo. Olha para mim. Olha para mim, levanta a sua cabeça. Levanta. Eu sei que está difícil. Eu não estou no teu lugar. Mas Jesus está falando, assim como Pedro e João falou com a autoridade do Espírito Santo. Olha para nós. Jesus está falando, olha para mim. O que é esse problema que está na tua mão, que está dentro do teu lar, que está na tua família, que está nos teus filhos, que está lá no emprego, que está com o vizinho? O que é esse problema diante do nosso Deus? É UTI? Deus visita e começa a arrancar. Ele começa a arrancar os aparelhos. Deus é maior. Deus limpa o sangue. Deus transforma o coração. Deus faz milagres. Está ali, ó, meu filho, um milagre de Deus. Num dia chuvoso, ele militar, numa alta velocidade, que ele estava numa ocorrência com a viatura, ele rodou. Água-planagem. A viatura rodou. E foi rodando. Mas é um servo do Senhor. Pedro e João estão no templo orando. Sempre tem um Pedro e João orando. Sempre tem alguém de joelho dobrado. Guarda meu filho nas madrugadas. Lá, pica. A viatura rodou. Esse viaduto aqui, do Café do Pontos, me corrige, filho, se eu estiver errado. Ele viu que ia cair lá embaixo. Ali não sei nem quantos metros de altura. A viatura rodou, bateu, virou e voltou. Porque as mãos do Senhor fez assim, agora não. Esse é meu servo. Tem alguém orando lá tem basura. Levante a tua cabeça. Olhe. E aquele homem levantou a cabeça, oh glória, e olhou para eles esperando receber uma moeda. Muitas vezes estamos assim, ó. Eu quero receber uma bênção. Eu quero uma casa própria. Puxa, eu quero que o meu processo dê certo. Eu quero receber aquele atrasado. Eu quero receber aumento, eu quero receber uma promoção, eu quero receber isto, eu quero receber aquilo, mas para receber, primeiro você tem que olhar. Segundo, se colocar de pé. Jesus não fala com ninguém caído, não. Caído ele já está faz tempo. Servo de Deus não é caído, não. Servo de Deus é soldado, é em pé, é com a autoridade do Espírito Santo. Mas não é para você buscar os materiais, é para buscar os céus. Que Deus te dá. Que Deus te dá, quando você menos esperar. E olhou para eles, escreveram alguma coisa e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Jesus está falando conosco, não é para lugar de crente, não é para ficar prostrado, a não ser nos pés de Jesus. Não é para ficar caído, não é para ficar daí daqui falando
falando coisas que não agradam a Deus. Não. Crente é para ficar de pé, com autoridade, igual soldado, marchando sempre. Olha, põe as crianças na frente, põe as mulheres, depois vocês vão cantando e os soldados ficam lá no final. Que exército é esse? Mas quem ia na frente? O nosso general. Aleluia! Quando o nosso general vai, o outro exército olha e fala: o que é isso aí? Mas ele não está vendo? Olha aqui, querida igreja, é coisa recente. Toda vez que Israel entra numa luta, vocês podem ver os generais de outros países e falam: não dá não, tem uma mão lá protegendo eles, tem uma mão aqui essa noite protegendo tua casa, tem uma mão aqui essa noite protegendo o teu lar, a tua família, o teu filho, o teu casamento. E sabe o que essa mão faz? Ela vai fazendo assim: não, seta maligna não, aqui não, obra da macumba aqui não, enfermidade aqui não, a inveja aqui não, aqui é servo do Senhor, aqui é serva do Senhor. Ela pode não estar orando, mas tem alguém lá, tem um Pedro e João que está entrando no templo para orar. Eu era assim antigamente. Meus pais orando e eu aprontando. Meus pais orando e eu brigando. Meus pais orando e eu fazendo coisa errada. Mas a mão do Senhor sempre estava estendida, porque tinha alguém orando. E se hoje eu estou aqui, é porque teve alguém que dobrou o joelho e falou: salve o dito louco, salve o dito louco. E Jesus me alcançou, assim como foi com você. Quem era você? Um caído no chão, mas quando você escutou a voz, olha para mim, você viu aquele olhar maravilhoso de Jesus Cristo. E tomando pela mão direita. Às vezes nós não temos força. Nós não. Nenhum de nós temos força. Pode ter 500 mil diplomas, empresa, pode ser o que for. Tem hora que nós não temos força para levantar. E Jesus conhece o nosso olhar e fala: Senhor, eu estou de cabeça baixa, Jesus, porque não está fácil, Senhor, o Senhor conhece. Eu não tenho força, o Senhor está falando para mim olhar para o Senhor. Eu estou olhando, mas não tenho força para levantar. Jesus estende as suas mãos poderosas, as mesmas mãos que foram furadas por nós, e Ele te levanta, e aí você começa a sentir força nas tuas pernas para a longa caminhada que é para os céus. E tomando pela mão direita, levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Se firma, querido. Jesus está com a mão estendida. Segura forte, segura forte. Segura forte, não está fácil. É vento, é tempestade, é luta, é seta. Mas Jesus está com as mãos estendidas. Ele está com a mão estendida. O dono de tudo, aleluia. E Ele está aqui nesta noite, aleluia, falando comigo e com você. Olha para mim, estende a tua mão que eu te levanto. Oh, glória. E saltando ele, olha aqui, saltando. Oh, glória. Pôs-se em pé e andou, e entrou com eles do templo, andando, saltando e louvando o nosso Deus. É isso que estamos aqui. Nós temos que saltar e louvar o nosso Deus. Glórias e mais glórias é dada ao nosso Senhor. E todos podiam olhar para aquele homem, aquela mulher e falar assim: não era ele
ele que estava caído. Não era ele que o casamento tinha acabado. Não era ele que estava tudo por terminar. Não era ele que não tinha mais nem de condição de olhar para a família, cabeça baixa, não tem dinheiro, não tem carro, paga aluguel, ou situação, meus filhos por aí. Mas Jesus quando chega, quando chega, a primeira coisa, olha para mim, Jesus fala, olha para mim. Olha para mim! E você vai ver aquele olhar meigo de Jesus. Ele pega você pela mão e te leva até o templo, esse templo sagrado, para você glorificar o nome do Senhor, porque você é muito importante. Jesus te ama, Jesus quer o melhor. Em nome de Jesus, segura nas mãos dele e glorifica ele nessa noite, porque ele te ama. Amém.